Então, vamos falar um pouco sobre a mensagem do Evangelho. Vamos falar sobre a doutrina, sobre o efeito da doutrina ou da falta da sã doutrina ao compartilhar o Evangelho. Penso que uma das coisas que todos nós reconhecemos e aterrorizante é quantas pessoas há na igreja, participam da mesa do Senhor, ouvem as pregações, são membros de igrejas locais, porém não conseguem explicar o Evangelho a você. E você tem de perguntar, elas abraçam o Evangelho verdadeiro ou não? Em minha experiência, as pessoas mais comumente esquecem do arrependimento e da ressurreição. Quando pergunto a um cristão professo, pode por favor me explicar o Evangelho? Diga-me o que você diria a uma pessoa. Elas quase sempre deixam, né? Então só quero conversar um pouco sobre a mensagem do Evangelho. Então, como você explicaria a mensagem do Evangelho a mim se eu fosse um não convertido? Nessa era de ceticismo, eu começaria com a simples verdade de que você ouça. Eu vou lhe dizer uma coisa que eu creio com todo o meu coração que seja verdadeira. Isso não a torna verdadeira, mas apenas para nós nivelarmos que eu quero que você saiba tudo o que você basicamente pode me acusar como um cristão. Presuposição, como presupor que há um Deus, você está fazendo a mesma coisa. Se nós percebêssemos que é isso que você está fazendo, justamente aquilo, né, a cosmovisão. Agora deixe-me apenas compartilhar com você a cosmovisão da Bíblia. E se você quiser, compartilhe. Vamos, né, dizer que a porta está aberta, né, para não sentar lá por 2 horas discutindo se Deus existe ou não. Isso me dá a porta aberta apenas para pregar a verdade da Escritura para a pessoa. Então, não entro em muita discussão. Eu só digo, eu creio que homens são salvos através da proclamação do Evangelho. E eu vou proclamar o Evangelho a você. Então, isso nos coloca no mesmo fundamento. Agora, sempre comece com a doutrina de Deus, porque o Evangelho não faz sentido, nem seria necessário se Deus não fosse justo. Se Deus fosse outra coisa que não justo, então eu começo com esse Deus. É isso, basicamente, com sua reivindicação sobre a pessoa do Criador e sustentador. E mais tarde, seu Redentor. E daí eu digo, este é o Deus, é dessa maneira. Eu respondo suas objeções, como por que Deus tem de ser santo ou justo. Eu digo, você realmente gostaria que Hitler fosse um onipotente? Então, entrar por aí é o grande problema, é que Deus é bom, mas se você não é, Deus é amor e você não é. Deus é justo, você não. Então, o que Deus faz com você e sua criação? Ele pode simplesmente perdoar? Porque se ele fizer, ele não é justo. Eu passo por todo o problema de Romanos 3 e não demora muito, e daí eu explico, isso é que Deus fez para satisfazer a sua justiça. Seu Filho tornou-se homem, levou sobre ele os nossos pecados, morreu em nosso lugar, ressuscitou dos mortos. Então eu explico não apenas a importância da morte, mas a importância da ressurreição. A ressurreição nos fez o Filho Deus, mas era a reivindicação divina, como diz em Romanos 1, e também era a prova que sua morte satisfez de fato a justiça de Deus. Como diz em Romanos 4:25, você poderia perceber este Jesus foi crucificado em fraqueza, ressurreto em poder, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e ele reina nesse mundo. Frequentemente eu vou ao livro de Daniel e mostro, todos os governos desse mundo estão como menininhos sentados em trono de papel. Há um rei, ele voltará para reclamar aqueles que são dele, e então eu explico o julgamento, a justiça, a morte, a ressurreição da própria pessoa de Cristo, e digo a ela que Deus ordena, e agora explico o que é arrependimento. Mas eu sou muito cauteloso aqui, porque se você vasculhar a doutrina bíblica do arrependimento perfeitamente e diz, isso é arrependimento. Você não vive nisso, eu não.
Você já se arrepende esperando que sente o próprio arrependimento? É sujeito à santificação. Eu estou me arrependendo e continua se aprofundando. Não é aquele arrependimento que acontece uma só vez. Então eu digo o que é arrependimento e digo o que é fé e falo do mandamento para se arrepender, do mandamento de crer, e daí eu pergunto: é isso que você fez? Eu gostaria de dizer: isso é uma realidade na sua vida? Porque as pessoas dizem: não, eu não sei se tenho arrependimento, então vamos ver o que é arrependimento. Se você me diz que é uma realidade na sua vida, crescente na sua vida, eu não sei. Bom, aqui é fé, isso, mas as pessoas dizem: acho melhor voltar depois de pensar sobre isso. E daí talvez me contatam mais tarde e se convertem saudavelmente. Outras pessoas que ouvem o Evangelho logo no início dizem: sim, isso é real, eu vejo. Mas deve-se trabalhar cada alma de uma maneira diferente e explicar. Ouvimos tantas frases que ninguém entende. Eis aqui o problema. Muitos pregadores modernos dirão: ué, não devemos usar as frases? Bem, nós devemos usar se estão na Bíblia, mas precisamos explicá-la, entende? Eu nunca deixo ninguém sem dizer, especialmente alguém que professou a fé em Cristo comigo. Vamos dizer que eu estou pregando em uma igreja do outro lado do continente. Eu nunca vou deixá-la a menos que tenha dado advertências do Evangelho. Eu quero dizer com isso, eu digo: ouça, a evidência de que você se converteu, de que você de fato se arrependeu e creu para a salvação, é que você vai continuar se arrependendo e vai continuar crendo. Você vai continuar crescendo em santificação. Você pode esfriar, mas verá a disciplina de Deus. E você verá um progresso na santificação e verá a mão da providência de Deus, a mão inescapável da providência de Deus ao longo do curso da sua vida. Mas você pode chegar a um ponto em que sua vida nada disso importa. Você continua naquilo, saiba que você não aprendeu nada.